Enquanto Leon refletia sobre a Olivia, um dos amigos do príncipe aparece ali pra treinar com espada e começa a trocar ideia com o Leon. Nas desavenças da vida, um robô dá 2 espadas de madeira, só pro amigo do príncipe ter mais uma derrota no currículo. Outra coisa que mostra é a Mary indo atrás das joias da protagonista. Isso é uma coisa que eu não falei, e é por isso que o Leon entrou também nessa missão. Os piratas possuem uma dessas joias, e por isso o Leon vai invadir a base dos piratas. Porém, é eles que atacam primeiro. Nessa, os 2 amigos do príncipe querem tentar fazer algo. Um pouco antes de começar o ataque, mostra a Olivia se lamentando ou algo do tipo. E o ataque começa, e a Olivia vai para a parte externa da nave e é atacada pelo líder. Mas os amigos do príncipe vão e tentam proteger ela. E pela primeira vez, eles agem como é pra ser no jogo, protegendo a Olivia. Mas mesmo assim, o Leon interfere e derrota o chefe. Até porque os dois tomaram uma coça dele. E com o chefe derrotado, o resto dos piratas se rende e o Leon pega a joia que eles tinham posse. Depois disso, pelo jeito, o Leon vai se distanciar da Olivia. Até porque ele mesmo fala que já tava na hora de voltar à sua função de ser um mob. É triste isso, mano. Até mostra ele imaginando como as coisas realmente deveriam ser. E ele, pelo jeito, também vai se distanciar da Angélica. Outra coisa que ele faz é colocar os 2 amigos do príncipe para receber as condecorações ao invés dele. Só que o que acaba acontecendo é que eles vão falar com a rainha e passam todos os bônus pro Leon. E melhor que isso, alguém da família da ex-noiva do Duke recomendou ele que após a formatura ele tivesse o seu rank aumentado mais ainda. Coisa que ele gostou muito. A sala de Ardor sai para uma excursão, e de repente o tempo congela e nosso grupo principal é teleportado. E uma pessoa fala pro Ardor que tem que matar aquele ser. Nisso eles acordam do passado tentando raciocinar como prosseguir. Eles então escutam um grito e era uma pessoa sendo atacada por um bicho. O Ardor vai lá e salva ela, então a Olivia aparece. No caso, a Olivia dessa época. E ela se admira com o poder do Ardor e quer que ela entre pro exército dela. O Ardor aceita, porém, com 2 condições. Ficar com a Arena e a Ginny perto dele e quer ficar na divisão de uma velha amiga. Disso a Olivia aceita. Quando eles chegam no local, a Ginny e a Irena conhecem a Verda. Então não tem nada a ver com a imagem que elas tinham. No. Eles conversam e revelam que não são desse tempo, e a Verda oferece ajuda, porém com uma condição. Só que quando ele ia falar, vemos que a Sylphie já causava estrago desde essa época, e quem aparece também é a Lydia, cobrando mais tropas. E a Verda empurra os 3 pra ela. Foda que nesse momento eu fiquei estranhando se eu tava realmente vendo o anime certo ou se eu tava vendo um anime. Cara, por que, Fri? Que é isso? Nessa, o Ardor intervém a putaria e a Lydia desafia ele pra lutar. No fim, resulta em empate e a Lívia percebe que o Ardor tinha outras intenções e ele pede para ter uma reunião com sua majestade, ele mesmo, antes de reencarnar. Eles conseguem resgatar o povo fera que estava aprisionado, porém encontram também uma parte que estavam mortos, o qual o Ark fez questão de dar um final digno. Então a missão termina e eles voltam para a cidade, onde a ninja passa o pagamento, que no caso são informações de onde teriam mais elfos aprisionados, e Ark e Ariane partem em outra viagem longa. Mesmo com o Ushio aparecendo ali, as coisas ainda seguiram como nas vezes anteriores. Porém, dessa vez o Shin foi comer no quarto com a Ushio. Só que temos que lembrar que a Ushio é uma sombra, então o Shin tinha receio. Mas depois ele ficou de boa. Nisso deu o horário e a sombra da Mio não apareceu na frente da casa, mas sim dentro da casa pra matar o Shin. Porém, a Ushio impede ela. E o Shin, junto com o velho Nezo, consegue matar a sombra. E a Nagumo vai lá pra dentro da casa do Shin pra ver como é que ele tá. E vê a Ushio. Nessa aí, ela tenta matar o Ushio, porém o Shin protege ela, justificando que não é a primeira vez que a Ushio salva ele. Apesar de muita dúvida, ela se convence e ajuda a Ushio que tava ferida. E agora ficou maneta. Agora com os ânimos acalmados, a Nagumo revela que a Ushio, pelo menos quando ela tá, eu acho que ela tá viva, né? Mandou uma gravação pra ela. E por isso que ela foi pra ilha. Após isso, o Shin vai pra casa e as coisas seguem como na vez anterior. Ele vai trabalhar no restaurante, pega o celular da Ushio com o policial e o amigo do Shin chega pra trocar ideia. Só que dessa vez eles vão conversar no local onde a Ushio morreu. Shin, eu tenho que te contar uma coisa, cara. É sobre a Ushio. Tinha marcado nas pescoços quando eu morri? Isso mesmo. Que? Como é que é, rapaz? Depois de se acalmar e de um belo chute, Essa menina é louca! o Shin entrega o celular pra Ushio e ela vê que possui uma gravação na praia de um dia antes dela morrer.
Depois de tomar boladas na cara e ver um domínio e um tapa de qualidade do Togashi, outra coisa que vemos é um flashback do Togashi, conhecendo Fukuda. E quando finalmente o Aoi começa a entender o que o Togashi estava ensinando, coisa que tava difícil de entender, né? O Eisaku e o Tachibana aparecem para ajudar. No treino seguinte, eles fazem uma dinâmica de 4v4 para treino de passe, e mostra que o Aoi realmente está começando a aprender. No dia seguinte, o time B tem o primeiro treino com o time principal, que no dia anterior tinha jogado um jogo amistoso. Detalhe, eles ganharam o jogo de 9-0 e estavam reclamando porque poderiam ter marcado mais. Eu não sei o porquê, mas deu uma nostalgia, sabe? Deu uma dor no peito de saudade. Se eu fecho os olhos, minha mente desenha você. Tapo os ouvidos, mas consigo escutar sua voz. O treino do dia ia ser então 11 contra 21, sendo o time principal com 21 jogadores. Vai te dar uma mão. Depois de um tempo, o time B que passou a ser o time com 21 jogadores. Vai te dar uma mão. Eles então tentam se organizar, mas acaba que o Aoi erra e alguns dos companheiros de time ficam pistola com a Aoi. Então o treinador agora passa um novo dever pro Aoi, para ele entender o porquê eles ficaram putos. A Yor, pra beijar o Lloyd, vira uma garrafa de vinho e se prepara. Demais! Ele gosta. Cavalo. Nesse meio tempo vemos que o Yuri é mais obcecado pelo Yor do que esperava. Desde pequeno, ele queria se casar com sua irmã e tenta impedir o beijo. Só que mesmo virando a garrafa, a Yor não consegue dar o beijo e por acidente ela senta a mão no Yuri. O que foi isso? Foda-se. Nessa aí ele ainda toma outro por falar que os lábios da Yor são do Lloyd, e o Lloyd demonstra uma certa admiração com o relacionamento dos dois. No dia seguinte, ainda com um pouco de receio até com a própria Yor, o Lloyd grampeia a Yor pra tentar ver se ela tá armando algo pra ele, com um certo receio, mas grampeia mesmo assim. E nisso descobre outras coisas, como a toxicidade das colegas de trabalho. Sem muito sucesso, o Lloyd então vai perguntar de uma forma mais direta, então ele se disfarça como uma polícia secreta, só que mesmo assim não descobre nada, até porque não tinha nada de fato, né? Então, apesar de ser só um relacionamento de fachada, ele se sente meio mal pelo que fez, ao menos foi o que deu pra entender. E por fim, ele percebe que a Yor tava meio pra baixo só.